Eu queria, então, começar a aula de hoje nessa primeira visita que nós estamos fazendo para a ligação covalente. O que eu falei para vocês ontem? Aquilo que vocês sabem desde o ensino fundamental, que a ligação covalente ela implica compartilhamento de elétrons. Dois átomos não têm mais aquela interação puramente, né, aspas, aquela interação majoritariamente eletrostática, e os elétrons são compartilhados. Eu também já falei para vocês, mas eu vou frisar de novo, apesar de que nós vamos ver isso mais uma vez quando nós formos falar de forças intermoleculares, mas você pode ter sim ligação que seja completamente covalente. Uma ligação covalente homonuclear, quer dizer, dois átomos iguais ligados entre si, essa é uma ligação 100% covalente, ela não tem caráter iônico. Porque para ter caráter iônico, o que deveria acontecer? Para formar um dipolo, eu teria que ter o quê? Uma diferença de eletronegatividade. Um átomo deveria atrair mais para si o paraletrônico. Numa molécula diatômica, dois átomos, homonuclear, né? Dois átomos iguais, homonuclear. Não há como um desses átomos atrair mais os elétrons da ligação para si do que o outro. Então, essa é uma ligação que não tem caráter iônico. As outras ligações todas vão ter algum caráter iônico. Porque a ligação, ela não vai ser, os elétrons envolvidos na ligação covalente não vão ser igualmente distribuídos nos dois átomos. Esse caráter iônico vai ser muito acentuado? Vai depender da natureza dos átomos. No caso do HCl, por exemplo, que a gente já discutiu, esse caráter iônico ele é bastante acentuado. Em outras moléculas, o caráter iônico vai ser menos acentuado. De modo análogo, se existem ligações covalentes que têm caráter iônico, então também deve existir ligação iônica que tem caráter covalente. Estou certo ou estou errada? O que vocês acham? O que vocês acham? Para uma ligação iônica ter caráter covalente, o que tem que acontecer? Oi? Tem que ter algum compartilhamento de elétron, porque essa é a essência da ligação covalente, não é? Quando vai ter algum compartilhamento de elétrons? Oi? Quando ligar com hidrogênio? Não, uma situação geral, assim, genérica. Quem falou? Não sei. Você, diga. Não necessariamente. Vamos pensar no par iônico, que fica mais fácil. Né? Pensa num cátion e num ânion. Geralmente, nós representamos assim, né? Tomar mais cuidado, porque outro dia... mas... Não é? Eu passei umas 3 aulas desenhando ali o par iônico desse jeito, né? A ligação iônica assim. Quando eu faço desse jeito, como é que eu estou descrevendo o cátion e o ânion? Oi? Esse desenho aqui, o que eu tentei desenhar aqui? Duas o quê? Duas bolinhas. Essas bolinhas, elas podem ser rígidas ou não, certo? Elas podem ser duas bolinhas rígidas como bolinhas de bilhar. Isso quer dizer que naquele modelo que nós adotamos, quando essa separação aqui for a soma do raio do cátion e a soma do raio do ânion, se eu tenho duas bolinhas, né, duas esferas rígidas, eu posso colocar a força que for, que eu não consigo aproximá-las mais. Tá certo? Agora, será que um cátion e um ânion são duas esferas rígidas? O que vocês acham? Vamos pensar no cloreto e no iodeto, né? O íon cloreto,
né? Aqui está o cloro, aqui está o iodo, bem embaixo aqui no grupo. Quem é maior, o cloro ou o iodo? Iodo. Portanto, o cloreto deve ser menor do que o iodeto. Né? A gente sabe que quando a gente tira um elétron, a gente diminui o tamanho do átomo. Quando a gente dá um elétron, quando a gente forma um ânion, a gente aumenta o tamanho do átomo. Então, se o cloro, se ele já é menor do que o iodo, quando eu formo o cloreto, ele vai continuar sendo menor do que o iodeto. Certo? Aí tem a nuvem eletrônica. Eu vou usar de novo aquele exemplo que eu dei. Como é que você chama? Oi? O Arthur. Vamos supor que eu seja o núcleo de um íon iodeto. Né? Eu sou os prótons de um íon iodeto. E o Arthur é um elétron da camada de valência. Caramba, né? Como o iodo é um átomo grande, ele tem várias camadas que separam, né? Várias camadas que separam o elétron Arthur do núcleo. Então, aquele elétron lá, ele vai sentir a carga do núcleo, os prótons, a carga dos prótons, atenuada por todos esses elétrons que estão entre o núcleo e a eletrosfera. Entre o núcleo e a camada de valência, perdão. Tá certo? Então, aquele elétron lá, o elétron Arthur, ele está muito mais fracamente ligado ao núcleo do que se fosse o elétron Douglas, da camada de valência do íon cloreto. Por quê? Porque o íon cloreto ele é menor. Sendo menor, ele tem menos camadas. Tendo menos camadas, ele está mais próximo do núcleo. Tem menos elétrons entre ele e o núcleo. Mesmo que vocês esqueçam dessa história de camadas, de elétrons no meio, horas bolas, se o iodeto, se ele é maior do que o cloreto, e se eu for discutir a interação prótons-elétron do ponto de vista da força coulombiana, que essencialmente é isso, né? Carga positiva e carga negativa. Como a distância é muito grande, a força de interação entre este próton que vos fala e aquele elétron lá é menor do que a força com que este núcleo atrai esse elétron mais próximo. Faz sentido para vocês? Então, o que vai acontecer? Aquele elétron Arthur, estando mais fracamente ligado ao núcleo, ele é mais facilmente perturbado por campos elétricos externos. Vocês lembram da história da polarizabilidade? Que a gente discutiu? Não, mas eu falo de novo. Então, aquele elétron mais externo, ele é facilmente perturbado, deslocado ou afetado por um campo externo. Esse campo externo pode ser gerado pelo outro íon com o qual ele está interagindo. Tá certo? Pegar aqui duas situações para vocês verem. Olha, eu vou pegar um cátion bem pequenininho e vou pegar um cátion maior. E um ânion maior. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o contrário. Eu estou interessada no efeito da carga positiva do cátion na eletrosfera. Então, eu vou pegar duas situações só. Vamos pegar o cloreto de sódio, né? Já que eu só estou falando de um par iônico, e aqui o iodeto de sódio. Bom, no primeiro caso, esses elétrons aqui do cloreto, os elétrons da eletrosfera do cloreto, estão mais fortemente ligados ao núcleo do que os elétrons do iodeto. Vocês concordam comigo? Por tudo que eu falei agora há pouco? Então, quando eu começo a aproximar o cátion, quando eu começo a aproximar o cátion desse ânion,
O que vai acontecer com a eletrosfera dele? Vai sentir essa carga positiva, não vai? E vai fazer o quê? Vai ser atraída pela carga positiva. Porque a eletrosfera está mais fracamente ligada ao núcleo, está mais solta a eletrosfera, né? Então, à medida em que eu aproximo essa nuvem eletrônica à eletrosfera desse íon maior, eu vou exagerar aqui, hein, gente, pelo amor de Deus. Ela vai se distorcer e se a gente prestar um pouquinho de atenção, vai ter um certo grau de recobrimento entre os elétrons, entre a eletrosfera do cátion e do ânion. Isso confere um caráter covalente a essa ligação iônica. Entenderam? Vocês lembram que numa aula eu estava discutindo com vocês a questão da solubilidade e do ponto de fusão de compostos iônicos. E aí eu falei para vocês, olha, vamos comparar então, eu até dei como exemplo, né, o AgCl e o AgI, né, o cloreto de prata e o iodeto de prata. Do ponto de vista da ligação iônica, ela é mais forte no cloreto de prata do que no iodeto de prata. Mas a ligação no iodeto de prata, ela tem um caráter covalente maior do que no cloreto. Então, o iodeto de prata, a ligação não é uma ligação iônica pura. Então, quando a gente fala em ligação iônica e fala em bolinhas que se atraem, em equação de Coulomb modificada, lembrem-se sempre, em ciência a gente trabalha com modelos. E a gente não trabalha com modelos porque é bonito trabalhar com modelos. A gente trabalha com modelos porque a natureza é complicada para caramba, né? E a gente tem muita dificuldade para explicar de outra forma. E nós vamos tornando esses modelos cada vez mais complexos e cada vez mais ajustáveis à nossa realidade. Vocês entenderam isso aqui? Então, eu tanto tenho caráter covalente nas ligações iônicas, como eu tenho caráter iônico nas ligações covalentes. O que nós fazemos é dividindo as classes, né, iônico e covalente, para tentar entender melhor esses dois universos. E a partir daí, nós temos que ter a flexibilidade de entender, de compreender que a natureza não segue as nossas regras rígidas de modelos. A natureza ela é muito mais flexível, né? Quem ergueu a mão? Ali. Oi. Não, depende do cátion e depende do ânion. Quando você faz o que eu falei antes, é que quando você ioniza um átomo, o que você está fazendo? Você está tirando um elétron da camada de valência. Então, o núcleo atrai mais fortemente os elétrons remanescentes. Então, quando você tem um átomo e você o ioniza, você retira um elétron, o tamanho dele é menor do que o do átomo neutro. Quando você pega um átomo neutro e dá um elétron para ele, você está colocando um elétron a mais numa camada que já tem vários elétrons. Então, há um fator de repulsão e o tamanho do átomo aumenta. Então, no ânion, o raio é maior do que no átomo neutro. E no cátion, o raio é menor. Agora, aqui, é claro que esse efeito, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. É claro que esse efeito aqui, ele é tão mais acentuado quanto menor for esse cátion, porque a carga está mais concentrada. Se eu tiver um cátion muito grande, o efeito que essa eletrosfera vai sentir vai ser um efeito mais diluído, vai ser um efeito menos significativo, desse ponto de vista aqui de atração que eu estou falando para vocês. Foi isso que você perguntou ou eu entendi errado a pergunta? Não, você respondeu certo. Não, você respondeu. Era mais assim, eu acho que quando eu fosse representar a ligação iônica, representar o cátion maior do que o ânion, mas não. Aliás, eu falei para vocês, que às vezes eu faço desenho, eu me empolgo, eu não dou muita atenção para isso, né? Mas se você compara o tamanho do cátion com o átomo, mesmo o átomo neutro, ele é menor que o átomo neutro. Agora, aqui depende da natureza do cátion e depende da natureza do ânion. Seria maior, né? Aqui...
Gente, isso é absolutamente irrelevante. Isso é absolutamente relevante, porque eu estou comparando sistemas que têm o mesmo cátion. Não importa, eu coloquei isso aí antes de colocar se era o sódio ou não. O que importa é que é uma carga positiva, não importa o tamanho dele. A gente não está comparando, eu não estou comparando com vocês cloreto de sódio e cloreto de prata. A gente podia pensar, vamos discutir então, em termos do tamanho do raio do íon nesse caso. Não, eu estou querendo discutir só o que acontece quando você muda, porque eu acho que aí fica mais evidente a questão do compartilhamento de elétrons, né? Porque os elétrons que ficam nessa região aqui, se a gente for pensar desse jeito, eles são comuns tanto ao cátion quanto ao ânion. Diga. No caso dessa atração covalente, então não importa o tamanho do ânion? Não importa. Quanto maior for o ânion, eu comecei falando isso, quanto maior for o ânion, mais facilmente a nuvem eletrônica se desloca. O tamanho do cátion é importante nesse sentido, né? Se ele for muito grande, ele vai exercer um efeito menor na nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica olha e vê uma carga positiva mais deslocada num volume, mais distribuída num volume muito maior. Ele vê menos esse efeito. Diga, Aleph. Seria para verificar o mesmo fenômeno se eu tivesse um cátion muito grande e um ânion muito pequeno? Ao inverso, por exemplo, se eu pegasse o césio, um cloreto de césio, que tem o raio do cátion muito elevado, daria para verificar esse caráter covalente da ligação? Então, eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que fica muito claro o que está acontecendo com a nuvem eletrônica em termos de compartilhamento. Se você coloca um cátion muito grande e um ânion, fica mais difícil ver nessa explicação, porque a carga do ânion não vai exercer efeito nenhum na eletrosfera, exceto de repulsão. Então, essa coisa de você atrair a eletrosfera para ter uma sobreposição, ela fica clara dessa forma. A gente vai voltar a esse assunto quando nós formos discutir forças intermoleculares. A gente vai voltar a falar um pouquinho de caráter iônico de ligação covalente e caráter covalente de ligação iônica. Tá certo? Sim. Dificulta, porque se você tem alguns livros, se você pega o Atkins, por exemplo, ele textualmente diz que a solubilidade é menor no iodeto, porque eu estava discutindo isso com vocês para falar da questão da solubilidade de composto iônico, né? Então, porque às vezes vocês esquecem da história da energia de hidratação e vocês falam, não, aqui eu tenho a ligação, o cloreto de prata é mais forte, então o cloreto de prata vai ser menos solúvel do que o iodeto de prata. Vocês estão pensando só na energia necessária para romper a ligação a GCl. Que é um processo endotérmico. Vocês estão esquecendo a etapa posterior, que na dissolução é a etapa de hidratação. Na hidratação, eu tenho uma interação do tipo íon-dipolo. Então, nessa interação íon-dipolo, eu libero energia. E aí há um balanço energético. E o balanço energético me fala o seguinte, olha, se você gastar muito mais energia para romper a ligação iônica do que você ganha depois, do que é liberado depois, quando você tem a solvatação, aí esse composto ele não vai ser solúvel. Ele é energeticamente desfavorável. Mais para frente, nós vamos discutir isso não em termos de quantidade de energia, mas nós vamos discutir isso em termos de entropia. Está muito relacionado com essa questão da quantidade de energia. E aí, o iodeto de césio, você não pode pensar a ligação iônica no iodeto de césio, pensando naquele modelinho colombiano, como eu tenho a prata, o cátion é o mesmo nos dois casos, quem muda é o tamanho do ânion. Como o iodeto é maior, a distância de ligação AgI é maior do que no AgCl. Se a distância de ligação é maior, por aquele modelo colombiano, a força é menor. Então eu preciso menos energia para romper. Sim, precisa. Mas você vai também ter menos energia na hora de hidratar. E o fato concreto é que o iodeto de prata é menos solúvel do que o cloreto de prata. Um outro jeito de você falar isso é que o caráter covalente da ligação é maior aqui do que aqui. Eu não gosto de falar isso,
Porque para mim é um mantra que você repete. Ah, o caráter covalente da ligação é maior, então a solubilidade vai ser menor. Vocês podem repetir isso sem ter a menor ideia do que isso significa, ou de como isso na prática afeta a dissolução. Então, por isso que eu prefiro essa visão energética, e na parte energética a gente entende, né, a solvatação como uma interação do tipo íon-dipolo, que na sua descrição é muito parecida com a ligação iônica. Então, se tipo, no meio ali, a água, se tivesse uma grande disponibilidade energética, a gente está jogando com água quente, a disponibilidade ia ficar maior. Porque ia ter mais energia no meio para poder quebrar e depois... Mas em qual íon, desculpa? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Em ambas as situações, tipo, se a gente aumentar Ah, não, sim. a disponibilidade ali no meio, quer dizer que na hora de ligar, ele vai ter mais energia para poder quebrar e depois a ligação em si, por mais que ela libere menos energia, como já tem muita energia no meio, ela acaba compensando isso. Então, nem todo sistema, se você aumenta a temperatura, você favorece a dissolução. Você tem um fator favorável, que é um fator cinético, mas nem sempre isso acontece. Essa é aquela animação que eu já mostrei para vocês, de como que é uma simulação de um cristal de cloreto de sódio, como que as moléculas de água atuam nessa dissolução. Então, a água ela tem um momento dipolar, ela é atraída, obviamente, né, pelos cátions e pelos ânions. E aqui a gente tem, né, um modelinho da dissolução, tá vendo? O cátion ele atrai a parte negativa da água, o ânion atrai a parte positiva das moléculas de água. Isso quer dizer o quê? Na interação íon-dipolo, quem é determinante, já que as moléculas de água vão ser sempre as mesmas, vai ser a carga e o tamanho desse íon, né? Então, se libera menos energia, diminui a solubilidade. Essa história, aquele composto é iônico. É iônico, mas ele tem um caráter covalente. A ligação é covalente, mas ela é polarizada. Isso quer dizer que ela tem um caráter iônico. Então, os melhores modelos são esses modelos mistos, né, que consideram todas essas contribuições. Vocês lembram que ontem eu falei para vocês um pouquinho de teoria, que a gente faz muita conta hoje em dia, a gente obtém muita informação hoje em dia teórica, resolvendo contas, né? E o que nós fazemos quando a gente alimenta o computador com informação é mais ou menos isso, é contar para ele, né, em algumas situações pelo menos, é contar para ele o tipo de interação que é possível que exista ali. Ou então ele mesmo calcula, por exemplo, a contribuição iônica, né? Vários modelos que descrevem ligação química levam em conta essa situação. Eu queria, antes da gente concluir aquilo que a gente estava falando ontem, né, destacar com vocês algumas coisas que eu tinha conversado. Nessa primeira visita para a ligação covalente, enquanto a gente não está falando de orbitais, ontem eu perguntei alguma coisa sobre ligação dupla e alguém falou assim, ligação sigma e ligação pi. Eu não posso falar de ligação sigma e ligação pi sem ter discutido orbitais com vocês. Isso é a nossa próxima visita à ligação covalente.